hoje está recheado de comentários sobre datas importantes. Também quero deixar a minha palavra sobre as mães, que ontem foi o dia delas, que com certeza é o centro emotivo de nossos lares, seja a nossa mãe agente de limpeza, gari, seja enfermeira, seja professora, seja agricultora, seja advogada, seja operadora de máquina, com certeza, em todos os lares a palavra amor se confunde com a palavra mãe, e a palavra mãe se confunde com a palavra amor. Então, além dessas datas lembradas, enfermeiro, garis e mães, amanhã também é uma data importantíssima para o Brasil. Amanhã, o decreto, aliás, a lei 3353, faz 126 anos. É considerada uma das 10 leis mais importantes da história do nosso país. E é uma lei com um único artigo. Com um único artigo, aliás, e o segundo que fala, revogam-se as disposições em contrários. Eu estou falando da Lei Áurea. Amanhã, faz 126 anos que a princesa Isabel assinou essa lei importantíssima e que demorou muito nesse país para ser aprovada. Ela só foi aprovada por pressão externa, vereador Aldim. O Brasil foi o último país independente do continente americano a sancionar e publicar tal lei. Veio pressão de todos os países, apenas os países chamados de bolivarianos, que não tinham nenhum, apesar do Brasil também era um império na época, mas ainda existiam aspectos legais e de Estado de direito, não democrático, mas Estado de direito. Esses outros países não eram Estados de direito. Então, esta lei, como estudamos nas nossas aulas de história, antes vem a lei Eusébio de Queiroz, depois vem a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, mas tudo eram medidas paliativas. E, em regime de urgência, aí sim eu entendo que é um caso de regime de urgência, porque sempre que é para o bem do povo, em qualquer situação de emergência, esta lei foi aprovada apenas em 2 dias pela Câmara dos Deputados. Apenas 2 dias. E num domingo, 13 de maio, a princesa Isabel sancionou essa lei. Por que lei áurea? Porque o latim, aurum, quer dizer de ouro, lei brilhante, lei importante, lei áurea. É por isso que a gente conhece por lei áurea. Contudo, logo após a aprovação desta lei, vem parte do problema hoje da reforma agrária. Eram milhares e milhares de escravos trabalhando em fazendas, e ao invés do país, do império, estudar o modelo americano, que tinha abolido a escravatura antes, depois da Guerra da Secessão, que o norte americano era favorável, era contrário à continuação da escravatura, e o sul era favorável, depois da guerra, o norte saiu vencedor. E a escravatura norte-americana, a escravidão lá foi abolida. Com isso, considerando o grande território americano e também que os sulinos tinham terras muito grandes, foi feita uma reforma agrária. Os escravos saíram proprietários de terras. No Brasil, não. No Brasil, infelizmente, a política da época, sem nenhuma estrutura, sem nada, os escravos saíram das terras e foram criando, sem nenhuma estrutura, que nem eu falei, nós demos a liberdade para eles, mas não demos condições de sobrevivências dignas. E hoje, a reforma agrária tem um problema desde essa época. Por isso, eu sou sempre favorável a essas políticas raciais por causa disso. Tudo que foi feito no passado com essas pessoas. E hoje, graças a Deus, a luta deles, dentro da dignidade de pessoa humana deles, eles estão vencendo. Mas o poder público precisa, sim, fazer formas diferentes pelo tudo que a gente fez por essas pessoas no passado. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente.